pensam em essência, essencial, elas pensam em algo básico, mas não é essa a ideia. Tanto que quando você compra aqueles perfumes essenciais, eles são fortes, eles são caros. Porque essência é algo apurado, é algo de base, é algo de estrutura de uma coisa. É estranho quando nós compramos aqueles picolés baratecos, sabe? E aí alguém pergunta para você, do que é o teu? Daí tu diz assim, alguma fruta vermelha. O que é o teu? Alguma fruta amarela. Porque às vezes não dá para identificar, porque a essência passou longe. E nós queremos ser uma igreja que tem a essência do Evangelho. Uma igreja que é muito fiel nos princípios elementares da fé. E uma vez que dá conta de viver aquilo que é essência, aquilo que é base, aquilo que é estrutural, aí sim se preocupa em avançar para as outras coisas. Por acaso não é assim na nossa casa? Pelo menos deveria ser. A gente se importa de comprar carne, o leite, o feijão, o arroz, o ovo. E aí, quem sabe, um dia talvez a gente lembra de coisas como pizza, batata frita e etc., bala, refrigerante. Mas sem o essencial, a gente não pode ficar. A Bíblia nos diz na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Carta escrita pelo apóstolo Pedro, se encontra lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Caso não tenha encontrado, você pode escutar que eu vou passar a fazer a leitura. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Um dia, Jesus olhou para Pedro e ele disse, você é uma pedra, e sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa rocha, que é essa verdade de que eu sou Cristo. Então Pedro, ele é uma das primeiras rochas, das primeiras pedras sentadas em cima da rocha do alicerce que é Cristo, constituindo o corpo do Senhor aqui nessa terra. E cada um de nós também assim é uma pedra que está sobre essa rocha que é Cristo, amém? Você já reparou na diferença entre a pedra e o tijolo? Nós conseguimos formar uma linda taipa de pedra, quem já viu lá no interior? Aquelas taipas de pedra, um muro de pedra, nós conseguimos formá-lo. E conseguimos olhar para ele e identificar que é um muro. As pedras individualmente em si não nos chamam a atenção. Porém, se nós nos aproximarmos, nós vamos conseguir identificar pedras maiores e menores. Pedras mais lisas e pedras não tão lisas assim. Porque a despeito das suas particularidades, a despeito das áreas onde elas não são uniformes e iguais, elas têm, digamos assim, a humildade de aceitarem ser um único muro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós estamos aqui sentados com pessoas que têm suas peculiaridades, pessoas que têm suas diferenças, pessoas que têm pontos fortes e fracos diferentes. E, infelizmente, geralmente nos irrita mais a falha do outro do que a nossa própria. Mas nós temos que ter a humildade de encostar o ombro no ombro desse irmão aí do lado e formarmos uma igreja homogênea. Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus. Jesus, ele é a esperança da humanidade. Mas como que a humanidade vai enxergar esse Jesus? Eu vou te contar uma coisa. Cristo subiu de volta aos céus e diz que nós agora somos o corpo de Cristo aqui na terra. Como as pessoas verão Jesus? Em Apocalipse, quando o apóstolo João teve a revelação deste livro, ele olha e primeiro vê os castiçais e ele tem uma revelação de que aquilo era a representação da igreja. Porque é dessa maneira que as pessoas veem Cristo.
quando elas olham para nós. É sério. As pessoas deste mundo, elas só verão Jesus quando nós nos manifestarmos como corpo de Cristo na terra. Nós somos a resposta que essa sociedade precisa. Ou pelo menos deveríamos ser. Nós somos essa resposta quando cada um de nós está firme nessa essência, nesses princípios elementares. E assim, juntos, as pessoas conseguem olhar para nós e dizer: eu não imaginava que era lindo assim. Amém? Glória a Deus. Nós somos chamados para ser igreja. Talvez você está pensando, imaginando qual é o meu chamado, para que eu sirvo, qual é a minha vocação, qual é a minha profissão. Deixa eu te contar uma coisa. Em suma, sabe qual é o teu chamado? Sabe qual é a coisa essencial no teu chamado? Você é chamado a ser igreja. Olha para a pessoa bonita do seu lado assim e diga para ela: você é chamado a ser igreja. Vira para outra do outro lado e diz assim: ei, eu sou igreja. E por isso essa mensagem está intitulada Sou Igreja Por Isso. E a primeira coisa: eu sou igreja, por isso eu oro. Sou igreja, por isso eu oro. E a oração, ela pode ser comparada com a respiração. É interessante que uma das formas de entender o nome que Deus revelou, o seu nome do Antigo Testamento, Yevá, Yavé, ela seria algo como do tipo: a maneira como ele revela o seu nome, o eu sou, o eu serei o que serei, também é semelhante ao som de uma respiração. A oração é a nossa respiração. Tanto que a Bíblia diz: orai sem cessar. Como você respira? Você respira sem cessar. Tanto que você nem percebe, você percebe que você respira sem cessar quando está com o nariz entupido e você vai dormir e o teu cônjuge diz: vira para lá. Porque aí você está com o narizão entupido e começa... né? Aí você percebe que você respira sem cessar. Ou quando você está dentro da água e que precisa respirar, aí você percebe. Tal qual deve ser a nossa vida de oração, amém? Você deve ter uma intimidade na sua oração, ao ponto de que você às vezes até nem perceba. Na verdade, você perceba que você ora tanto assim, quando alguma coisa tenta te impedir de orar, e aí você tem que fazer força para orar. O diabo, a carne e o mundo, os três inimigos do cristão, eles fazem de tudo para fazer você não orar, porque essa é a coisa mais importante. Dizemos sempre que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Mas o contrário também é verdade. É abrir o ouvido a Deus como você abre para um fidedigno amigo. Porque é uma via de mão dupla. E nós falamos com Ele o tempo todo. É você dirigir conversando com Ele, é você caminhar conversando com Ele, é você estudar conversando com Ele, é você trabalhar conversando com Ele, é você passar o tempo todo em sincronia, conversando, pensando, estando com Ele. A ponto de que seja difícil você se perceber quando não está orando. Amém? Eu tenho procurado viver isso na minha vida e é muito bom. Porém, além de ter esse orar sem cessar, Deus também espera que nós tenhamos momentos especiais de intimidade com Ele. E muitas vezes nós chamamos isso de tempo sozinho com Deus, TSD. Nós chamamos daquele momento em que nós marcamos um encontro com Ele. Porque se você observar, quase tudo na vida tem horário. Tem horário para entrar no serviço, para sair do serviço, tem horário para almoçar, tem horário para cada coisa.
E Jesus um dia olhou para os seus discípulos que eles estavam ali, pegando no sono, e ele disse: vocês não conseguem orar nem uma hora podeis vigiar comigo. Jesus esperava que eles tivessem marcado aquele momento que ele chama Pedro, Tiago e João para subir um monte com ele e vigiliar, fazer uma vigília diante do Senhor, orar, buscar. Jesus esperava que eles pudessem conseguir ter aquele momento nas suas agendas, tirar uma hora de oração ali com ele. E eles não conseguiam, eles dormiam. Nós somos chamados a despertar, amém? E orar. Se por um lado nós precisamos ficar o tempo todo respirando, por outro disse que nós precisamos fazer no mínimo dos mínimos 10 grandes respirações por dia. No mínimo dos mínimos, aquela que dói o pulmão de tanto ar que chupa e dói o pulmão de tanto ar. No mínimo dos mínimos 10 por dia a gente tem que fazer. Nós somos convidados, sim, a orar sem cessar, mas a termos tempos especiais de oração para com Deus. Queridos, houve uma época que eu estava orando um tempo bem considerável e como se levantaram coisas do inimigo, da carne, mas também pessoas para me criticar, para me atacar, que eu não deveria orar tanto assim. É impressionante o que levantou de gente. E sabe o que é? Às vezes a gente com ciúme. Às vezes a gente com ciúme que vê que aquilo está trazendo vida sobre você, bênção sobre você. Às vezes aquilo que a gente enviada pelo diabo. A pessoa não vigiou. Até o Pedro uma vez foi usado pelo diabo contra Satanás. As pessoas às vezes criticam, às vezes reclamam. Porque se tem uma coisa que gera transformação nas nossas vidas, é estar diante do Senhor. É passar tempo na presença dele. Isso nos muda. Você não tem uma ideia de quanto isso nos muda. Sabe, queridos, as pessoas às vezes elas querem miojinho e ainda é miojinho de micro-ondas. Querem que a coisa rápida seja mais rápida ainda. Mas não há nada que substitua passar tempo na presença de Deus. Não há nada, não há um vídeo no YouTube, não há livro, não há curso, não há nada que substitua passar tempo na presença de Deus. Você precisa orar. E aí você pode orar por muita coisa, pode orar pela sua vida pessoal, pela sua família, você pode tirar o tempo na oração em línguas, você pode fazer uma oração de agradecimento, de adoração, confissão de pecados. Confissão de pecados, meu querido. Sabe, quando você chora, eu te digo, querido, não são as lágrimas que doem os olhos, é a areia que está sendo removida que dói. O choro de arrependimento não é o que dói, dói o que ele está removendo. O que estava lá e você não percebia. Quando você chora diante de Deus e se arrepende, quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não faz oração de confissão de pecados? De luta para vencer pecados, oração de busca por mais da manifestação dele, de intercessão, orando em favor de alguém, buscando pelos dons. Quanto tempo você não ora pedindo um novo dom do Espírito Santo, pelos seus discípulos, pelas pessoas que você quer ganhar para Jesus? Sim, nós temos que ter ação, muita ação. Mas a primeira ação tem que ser oração. Essa tem que ser a primeira. Amém? Nós chegamos de joelhos em muitos mais lugares do que nossos pés conseguem pisar. Na igreja primitiva, um dos primeiros líderes, logo após a crucifixão de Jesus, foi Tiago, um dos discípulos dele. E quando Tiago assumiu essa liderança, logo os romanos e os judeus deram um jeito de cortar a cabeça dele. E aí então Pedro assumiu aquele comando, então eles pegaram Pedro, prenderam para fazer a mesma coisa, ou algo do gênero. E aí diz que havia oração incessante por parte da igreja. A igreja orou tanto, que as portas da cadeia se abriram automaticamente. E Pedro saiu daquele lugar. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que as pessoas vão dizer: como que isso acontece automaticamente na sua vida? Mal sabem ela.
E você aprendeu aonde aperta o botão do controle remoto. Elas vão olhar e dizer como que isso parece que flui, que acontece, o que é isso? Elas não sabem o que você tem feito de madrugada. Elas não sabem o que você tem feito de joelho. Elas não conhecem os calos que tem no seu joelho. Elas enxergam as portas se abrindo automaticamente. Mais um tempo passou, Pedro continuou fazendo suas viagens, mas agora Paulo também era talvez o maior líder cristão que existia naqueles dias, não da igreja em Jerusalém, mas no sentido de representação. E aí Paulo, ele é pego e tinha um costume na época de apedrejar a pessoa, e eles ficam muito irritados porque ele estava falando a respeito de Jesus. E o costume era jogar uma grande pedra para deixar a pessoa inconsciente, e em seguida jogar várias outras pedras até que a pessoa estivesse morta. Então agarravam o cadáver, arrastavam e atiravam para fora da cidade. Esse era o costume. E eles ficam irritados quando Paulo começa a anunciar que Jesus amava, que Jesus queria salvar, que era necessário abandonar os pecados, e apedrejam Paulo. E quando eles acreditam que Paulo está morto, eles pegam o Paulo, agarram e jogam para fora da cidade. Sinceramente, eu acho que o Paulo morreu mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Diz a Bíblia que os discípulos cercaram ele e oraram. O Paulo levantou. E como todo bom baixinho, ele levanta a cabeça e entra de novo na mesma cidade. E prega o evangelho para aqueles que tinham acabado de matar ou, no mínimo, apedrejá-lo. Glória a Deus. Ressurreição. A oração tem poder de ressurreição. Às vezes coisas que na sua vida você já considera que morreram, coisas que você já considera que não tem mais jeito, que não tem mais conserto, a oração traz vida onde há morte. A oração traz ressurreição onde não há mais esperança. A oração traz cura e restauração onde as pedras dessa vida já trouxeram desgraça. A oração vem e manifesta a graça. E aí, o que está morto? O que está esculhambado na sua vida? Delapidado? O que está na sua vida arrebentado? Chama alguém para te cercar de oração. Chama alguém para orar por ti. Mostra esse cadáver para alguém, para nós orarmos e clamarmos, e você verá o poder da ressurreição na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então diga comigo assim: sou igreja, por isso eu oro. Eu sei que alguns ficaram aí meio com medo de estar mentindo, então você vai profetizar. Você vai dizer, por isso eu oro, no sentido de que a partir de hoje, né, a partir de amanhã você... Então vamos lá. Sou igreja, por isso eu oro. Aleluia! Glória a Deus. O que mais? Sabe, se você fosse no médico hoje, e o médico dissesse para você, olha, eu tenho uma notícia, uma boa e uma ruim para você. Você quer ouvir qual primeiro? Você dissesse assim, a ruim. Você está morrendo. Como assim, doutor? Tá terminal. Você tem aí, olha, um mês de vida no máximo. Tá, doutor, então não tem notícia boa. Se eu estou morrendo, tenho no máximo um mês de vida. Não, tem sim. Então me conta essa notícia boa. Aqui, ó, essas 2 pílulas. Se você tomar uma de manhã e uma de noite, você vai ter uma vida absolutamente normal, como se não tivesse nada. Doutor, você primeiro quase me mata do coração para depois dizer que eu que ia morrer, não vou mais morrer? É isso aí. Só que é o seguinte, você não pode esquecer de tomar essas pílulas. Eu te pergunto, você tomaria ou não tomaria? Eu não estou em dúvida ainda, né? Você tomaria ou não tomaria? Eu tomaria. Tá, mas me diz uma coisa. E se no dia que acabar, se tivesse que comprar mais, estivesse chovendo, você ia lá comprar mesmo assim? E se fosse caro, você pagava? E se só tivesse num lugar distante, você ia? O que você faria por essas 2 pílulas diárias? Sinceramente, eu acho que eu faria qualquer coisa.
Só que daí a gente que é pastor, que é discipulador, que é líder, a gente passa anos e anos dizendo assim, tem que ler a Bíblia e orar, tem que ler a Bíblia e orar, tem que ler a Bíblia e orar, tem que ler a Bíblia e orar. Por quê? Porque senão você morre. E aí quem é que lê a Bíblia e ora? Ah, mas tô sem tempo, mas é difícil, mas não sei o quê, mas é complicado, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Nada contra os médicos, mas você dá mais valor para a sua vida física aqui na Terra ou espiritual pela eternidade? Entende? 2 pílulas. Ore, estude a palavra. Talvez você vai formar provas contra si mesmo agora. Se fosse alguém que você ama que estivesse nessa situação do médico, das pílulas, a sua mãe, o seu filho, pensa numa pessoa que você ama tanto. E você soubesse que ela tinha que tomar as 2 pílulas por dia para não morrer. E aí você perguntasse assim, mãe, já tomou teus remedinhos de hoje? Não, filha. Amanhã eu tomo. O que você ia pensar dela? Hã? Você ia chacoalhar ela, mãe, como que tu faz isso? Não é? Pois é. Mas por que com algo que é mais sério do que a vida e a morte do corpo, às vezes nós somos relaxados? Olha para a pessoa do lado e diz assim, tomou um remedinho, meu amigo, já hoje? Tomou um remedinho? Olha para ela, tomou? Não esquece de tomar um remedinho não, viu? A palavra de Deus, se a oração é como a respiração, que a gente não pode ficar nem 5 minutos sem respirar, que corre risco de vida, a palavra de Deus, ela é como a água. Dizem aí que uma pessoa fica 3 dias, resiste por 3 dias sem morrer, a não ser que seja algo sobrenatural, né? Que nem Moisés lá recebendo os mandamentos ficou um montão, aí tudo bem. Mas sem água, 3 dias, 5 dias, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. O fato é que não beber água mata, sabia? Não tomar água mata. Não faça o teste. Não tomar água mata. E a sua vida espiritual, ela precisa da palavra de Deus. Tanto que quando o Pedrão se arrependeu de não ter deixado Jesus lavar o pé, ele disse assim, então me dá um banho inteiro. Aí Jesus disse, não, vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra limpa, limpa, limpa. Nós precisamos de contato pela palavra. Qual é o maior salmo da Bíblia? 119. Sobre o que ele fala? A importância da palavra. Os salmos, a Bíblia como um todo, ela nos ensina coisas do tipo, a palavra do Senhor é perfeita e restaura minha alma. Você tem alguma luta emocional? Ansiedade, depressão, coisas desse tipo? O estudo da palavra vai ajudar você a curar a depressão. O estudo da Bíblia vai ajudar você a curar a ansiedade. Pastor, como? Porque é um livro sobrenatural. Sobrenatural. Você tem que ler na unção do Espírito. Você pede, Senhor, abre minha mente e me ajuda a entender. Ela não é um livro natural. Se você olhar para a Bíblia como um livro natural, a pílula daí não funciona, tá? É um livro espiritual, que se discerne espiritualmente. E quando você lê a palavra crendo que ler a palavra é falar com o próprio Cristo, suas emoções vão sendo curadas. Você vai conseguindo se libertar do rancor, da amargura, da depressão, da ansiedade. Oh, que beleza! É uma bênção. Sabe o que mais diz? Que ela é a lâmpada, ela é a luz que ilumina o caminho que a gente anda. Você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar quem você é, você vai encontrar a sua saída. Você vai conseguir enxergar onde está a sujeira, onde está limpo. Leia o Salmo 119 e veja a importância que a Bíblia tem. Por que Josué fala lá a Bíblia dizendo assim, no capítulo 1,
versículo 8, se não me engano, não cesse de falar deste livro, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Por que fala lá, se não me engano, no Deuteronômio, dizendo que nós deveríamos falar para as crianças da Bíblia, ao sentar, ao levantar, ao comer, que nós deveríamos escrever nas roupas coisas da Bíblia, que nem o pastor Rafa, né, que está quase sempre com camiseta de versículo, de coisa, que nós deveríamos escrever até na casa. Tem gente que chega na casa da pessoa, está cheio de bilhetinho, de crochêzinho, de coisinha, tudo cheio de versículo, de imã de geladeira, porque ela nos limpa. Ela ajuda você a tomar as decisões do jeito certo. Ela te muda. Ou nós somos a geração da Bíblia, ou vamos ser uma geração de achismos. Ah, mas o que tu acha? Capaz da pessoa dizer assim, não acho nada, sou sem sorte. O que tu acha? Meu irmão, o que a Bíblia diz? Eu acho muito legal quando quando você vai conversar com o pastor Luiz e você diz, olha, eu estava pensando assim, daí ele diz, onde está isso na Bíblia, meu querido? Porque a palavra de Deus, o Senhor se revela ali. E Ele decidiu fazer as coisas conforme se revelou ali. Estude a palavra. Amém? Diga, sou igreja, por isso eu medito na Bíblia. Aleluia. Olha só essa. Sou igreja, por isso eu congrego. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz, não deixemos de congregar. Antes, façamos admoestações uns aos outros, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Na NVI diz, não deixem de se reunir como igreja. Sabe o que está dizendo isso? Está dizendo que já lá no tempo do Paulo, tinha uns irmãozinhos que matavam muito culto. Hoje não tem, né, gente? Hoje não tem muito irmãozinho que gosta de matar culto, mas no tempo que o autor de Hebreus escreveu, tinha gente que tinha muita facilidade de perder culto. E ele diz, não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Você não conhece ninguém aqui que tem costume de perder culto, né? Mas o autor de Hebreus conhecia. Não deixem, como é o costume de alguns. E aí ele fala, façamos admoestações, ou seja, meu irmão, por que você não veio no culto? Com todo amor e carinho. Quanto mais que tiver chegando o dia da volta de Jesus. Então, na época que o Paulo escreveu isso, estava muito perto de Jesus voltar. Então, eles realmente chegavam, irmão, não perde o culto hoje, não perde o culto de jeito nenhum, porque estava muito perto de Jesus voltar. Por isso que eles, com tanta veemência, chacoalhavam uns aos outros, davam carona um para os outros, sei lá, para que não perdesse nenhum culto. Mas hoje, está só 2000 e poucos anos mais perto, então, com que intensidade a gente deve exortar, admoestar um ao outro para vir no culto? Quer dar uma ensaiada? Tem alguém aí que você tem liberdade? Você pode, se você tem liberdade, senão, né, não força a relação. Mas se você tem liberdade, dá uma chacoalhadinha na pessoa do lado assim, diz assim, ei, deu de perder culto! Mas só se você tem essa liberdade com a pessoa, tá? Olha só que interessante. Jesus disse, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí no início, na igreja primitiva, eles foram até acusados em tribunal de ser canibais, porque as pessoas entenderam isso errado, acharam que estava... Mas Jesus estava falando de forma, né, espiritual, falando, quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que é comer do corpo? Cadê o corpo de Jesus? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Eu sozinho não sou o corpo de Jesus. Se eu ficar em casa sozinho, sem ninguém, eu não sou o corpo de Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, mas eu não sou o corpo de Cristo. Agora, se eu tiver com 2 ou 3, aí já começa a ser uma manifestação do corpo. Quando nós nos reunimos aqui, é o pão. Amém? Quando nós nos reunimos aqui, é o corpo.
E se você não se reúne, você não está comendo do corpo. Jesus disse, quem não beber do meu sangue e não comer do meu corpo, não tem parte comigo. É forte, né? Se você não se reúne numa comunidade de fé, se você não se encontra com várias outras pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não está comendo o corpo de Cristo. Logo, Jesus disse, né? Não tem parte comigo. Uau! Isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus sabia a tentação que viria. Por que ele fala que a gente devia cobrar mais as pessoas a vir no culto quando estivesse mais perto da volta dele? Por que ele fala isso? Quanto mais perto, mais a gente cobra um ao outro de vir no culto. Por quê? Porque ele sabia que nos últimos tempos viriam as tentações, as preguiças, as dificuldades. Ele sabia que nesses últimos tempos haveria dificuldade do povo permanecer fiel em congregar. Querido, mas nem que eu não fosse pastor, tu acha que eu ia, por qualquer motivo, ficar perdendo culto? Eu não. Ah, tem algum bom motivo, um motivo especial? Claro, nós não vamos ficar julgando uns aos outros. Mas do nada? Do nada? Não. Amém, queridos? Isso é básico. Isso é básico, isso é fundamental para a sua vida. E se a gente não pode ficar sem respirar, não pode ficar sem tomar água, não pode ficar sem comer. Comer o pão, que é o congregar. Acertou. Que é o congregar. Ah, pastor, mas dá para ficar aí uma semaninha, dá para ficar uns 10 dias, 20 dias sem comer? Dá, mas depois morre também. E outra, a não ser que seja um jejum espiritual, né? A pessoa vai ficando fraca, vai ficando desnutrida. Mas o pão vivo que desceu do céu, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas Jesus subiu e agora a gente é a manifestação desse pão vivo. Tem pão aqui, amém? Tem pão aqui. Por isso que eu disse antes, no começo, eu fico aguardando o dia da semana que a gente vai reunir aqui. Me edifica tanto. E Jesus já sabia disso. Amém? Não deixe de congregar. Cristianismo não é uma religião que se vive individualmente. É uma fé que se desfruta em família. É uma fé que se desfruta em família. Nós precisamos um do outro, porque um persegue a 1.000, 2 a 10.000. Aleluia. E se está escrito na Bíblia que não é para deixar congregar, não é para deixar de se reunir como igreja, e você deixa de se reunir tendo a possibilidade de fazê-lo, você está fazendo o quê? Se há uma coisa que a Bíblia manda você fazer, você tem como fazer e você não faz, você está em... Porque existem os pecados de ação e os pecados de omissão. Pecado de omissão não é pecado que os homens fazem, tá, gente? Pecado de omissão é quando você deixa de fazer alguma coisa. Tiago, o apóstolo, fala, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então você sabe que precisa se reunir com uma igreja. Mas aí você resolve que você não quer. Você se acha mais inteligente que a Bíblia. Você está em pecado. Sim. Porque eu preciso de você. E quem sabe se você não vier aqui, eu vou deixar de receber uma parte de Cristo que Ele desejava de manifestar através da sua vida para mim. Eu vou deixar de ser ministrado por uma parte de Deus que Ele gostaria de mostrar para mim através de você. Talvez através de olhar nos teus olhos, eu veria uma parte de Cristo que eu nunca vi. Talvez ao escutar a tua voz, eu escutaria uma parte de Cristo, uma frase de Cristo que eu nunca escutei. E o Senhor esperava que eu escutasse através dos teus lábios, mas naquela noite você me deixou na mão. Porque você não veio. Nosso chamado é ser igreja. Amém? Então diga, sou igreja, por isso eu congrego. Depois a gente podia acrescentar, né? Sou igreja, por isso eu perdoo o pastor, não fico magoado com ele. Sou igreja, por isso eu testemunho.
nós temos que voltar a ter o hábito de contar para as pessoas o que Jesus está fazendo na vida da gente. Quer ver? Quem já foi alguma vez curado por Jesus? Levanta a mão. Quem já foi? Olha só. Quem alguma vez já recebeu uma bênção no seu casamento através do Senhor Jesus? Olha só. Quem alguma vez recebeu uma bênção profissional através da oração, através do Senhor Jesus? Quem alguma vez recebeu algum tipo de bênção nas suas finanças através do Senhor Jesus? Quem alguma vez foi liberto de algum vício através do Senhor Jesus? E assim vai. Para quem você está contando isso? Eu contei lá atrás, quando eu comecei na fé. Mas continua contando, meu amigo. Continua contando para todo mundo o que o Senhor tem feito por ti. A igreja, ela é a noiva de Jesus. Tem que gavar do noivo. Mostrar que é teu. Tem que gavar do noivo. Tem que falar como ele é maravilhoso, como ele é lindo, como ele cuida da sua igreja. Tem que contar para os outros tudo que ele tem feito pela sua vida. Amém? Fala. Nós temos que abrir espaço na célula, no discipulado, no culto, em todo momento. Nós temos que deixar contar no trabalho, na escola, na família. Tem que contar para as pessoas. As pessoas precisam ver o que Jesus está fazendo. Imagina, se os primeiros cristãos não tivessem tido a coragem de testemunhar escrevendo a Bíblia, como é que nós ia saber? Mas alguém teve coragem de contar. As pessoas estão precisando ouvir teu testemunho. O motorista do Uber está precisando ouvir teu testemunho. A padeira está precisando ouvir teu testemunho. O açougueiro está precisando ouvir teu testemunho. Eu estou precisando ouvir teu testemunho. O testemunho nos toca, nos transforma. Aleluia. Conte como Deus te deu livramento no trânsito, como Deus te tirou da depressão. Conte como Deus restaurou teu casamento. Porque às vezes você está contando num lugar onde você nem imagina, mas você conta como Deus restaurou teu casamento e aquilo acende a esperança de outro casal. E eles dizem, onde é que eu acho esse teu Jesus? É mesmo? Que eu estou precisando dar uma consertada também. Amém? Então diga, sou igreja, por isso eu testemunho. O que mais, queridos? Sou igreja e por isso eu sou pastoreado. Ser igreja é permitir que alguém bote o dedo na nossa cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, alguém tem a liberdade de botar o dedo na tua cara? Tem alguém que tem essa liberdade de te confrontar? Tem? Porque se você é orgulhoso, vaidoso, você não deixa ninguém te confrontar. Mas quem é humilde aceita ser confrontado. Quem é humilde aceita que tem alguém que diga você está errado. E seja essa pessoa teu pastor, teu discipulador, e francamente, né? Muitas vezes quem acaba sendo, depois do Espírito Santo, que é o nosso primeiro discipulador, muitas vezes quem acaba sendo o nosso segundo discipulador é o nosso cônjuge. Mas se você não dá liberdade para lhe confrontar quando você erra, meu Deus, se não fosse a minha esposa, coitada de mim, quanta coisa ela já mudou na minha vida. Que ela teve a coragem de me confrontar, de me ajudar. Todo dia, irmão. Ela me ajuda a me tornar alguém melhor, diferente. Mas tem homem que se acha um machão, que se a mulher disser alguma coisa, já fica bem bravo, porque eu que sou o homem da casa. Afinal de contas, você é líder ou é um chefe? Que orgulho é esse? Não é assim que Cristo nos ensinou. Se eu sou igreja, eu dou liberdade, não para todo mundo, mas se eu sou igreja de Jesus, eu dou liberdade para algumas pessoas saberem que elas podem botar o dedo na minha cara. Não é para qualquer um que a gente dá essa liberdade. Porque tem gente que fala tanta besteira, mas pessoas selecionadas a quem você dá liberdade de orientar você, admoestar você, ensinar você a viver de acordo com a palavra. Amém? E esse tipo de gente às vezes dá um misto de raiva com alegria, né? Porque sinceramente ninguém gosta de ser confrontado. Mas depois que a gente e muda e aquilo é bom, a gente diz que bom que foi. Amém? E se nós vamos ter pessoas com a liberdade de nos confrontar, de nos liderar, de nos orientar,
Se eu sou igreja, eu também tenho que me dispor a ajudar os meus irmãos mais novos. Como assim, pastor? Se eu aceito ser pastoreado, eu tenho que me dispor também a pastorear alguém. Porque é normal numa casa que os filhos mais velhos, com o tempo, comecem a ajudar os mais novos, não é assim? Isso é normal, é natural. Você ainda não é o pai daquela família, mas você já caminhou um pouquinho e você pode ajudar aqueles que estão começando. E com isso não estou falando em tempo de conversão, estou falando em crescimento diante do Senhor, que nem sempre está relacionado com o tempo. Se dispõe a cuidar de alguém, se dispõe a ajudar alguém. Então diga comigo, sou igreja, por isso sou pastoreado e pastoreio. Aleluia. O que mais? Sou igreja, por isso a minha casa é igreja também. Afinal de contas, se nós somos de Jesus, se eu sou o corpo de Cristo, tudo que eu tenho faz parte disso. E a sua casa precisa ter as portas abertas. Quem sabe esse ano vai começar uma célula na tua casa. Quem sabe esse vai ser um motivo de oração, de persistência, de você dizer, como eu quero uma célula na minha casa. Tem alguém aqui que está com esse sonho? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém que quer? Olha só, um monte de gente quer uma... Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, os líderes de rede anotaram aí os nomes, lixeirinho. Peguei vocês. Mas é verdade. Tem um homem na Bíblia chamado Obed-Edom, que não dá para contar toda a história aqui, mas em resumo, a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, ficou na casa do Obed-Edom e diz que naquele período tudo que ele fazia dava certo. Quando você abre a tua casa para receber uma célula, para oferecer uma janta gostosa para as pessoas que você está evangelizando. Se você quiser, pode treinar me evangelizando também, eu faço de conta que não estou convertido ainda. Aí você faz aquela janta gostosa, a pessoa vai lá, se alimenta, e depois que ela está de barriguinha cheia, faceira, você começa a falar do amor de Jesus para ela. Você começa a abrir a sua casa para que ela seja uma extensão da igreja, para que ela seja a manifestação do corpo de Cristo também, amém? Então diga, sou igreja, por isso a minha casa é igreja também. A gente já está indo para o fim. Sou igreja, por isso eu sou generoso. Eu fiquei em dúvida com aleluia quando eu disse que eu estou indo para o fim. Fiquei em dúvida aqui. Sou igreja, por isso eu sou generoso. Eu não sei aonde foi que você se converteu. Se foi numa célula, no sofá de uma célula, numa cadeira de uma célula, se foi na rua, se foi num prédio de igreja, se foi aqui, sentado numa dessas cadeirinhas aqui. Mas geralmente, você se converteu dentro de uma estrutura que você não fez nada para que ela existisse. Pensa comigo. O sofá lá da célula, você nunca pagou uma parcela dele. Mas você entregou a vida para Jesus sentado nele. A cadeirinha que você está sentado aqui, talvez você entregou a vida para Jesus sentado nela, ou talvez vai entregar agora, daqui a pouco. Mas você está aí sentado, mas você nunca pagou por essa cadeira. Um dia você ouviu alguém pregando o evangelho num som amplificado, em caixas de som, caixas pelas quais você nunca pagou. Um dia você ouviu o evangelho num lugar iluminado, mas você nunca tinha pago por aquela energia. Um dia alguém falou do evangelho e talvez aquela foi um pastor ou tinha um pastor naquela igreja, mas você nunca tinha contribuído para que aquele pastor pudesse estar ali. E aí eu te pergunto, alguém semeou para que você tivesse a oportunidade de conhecer Jesus? Será que não está na hora da gente retribuir? Da gente ser generoso, pagando essa luz, esse aluguel, para que um dia alguém possa entrar naquela porta, desfrutar de toda uma estrutura pela qual ela nunca pagou nada, nunca investiu nada, e ela receber Jesus nesse recinto? Será que não está na hora? Será que não está na hora, meu irmão,
de, assim como um dia a generosidade dos outros acertou a gente, agora a tua generosidade acertar alguém? Será que não está na hora de, através da tua generosidade, a palavra ecoar em lugares onde ainda não ecoa, sei lá, no rádio, nos folhetos, na TV, sei lá onde? Entende isso? Um dia semearam em você. Um dia você foi campo que recebeu semente. Mas agora sua generosidade é chamada a ser campo que semeia na vida dos outros. Então diga, sou igreja, por isso eu sou generoso. Aleluia, glória a Deus. Sou igreja, agora está bem no finzinho mesmo. Por isso eu não desisto nunca. E talvez você diga assim, não, pastor, está errado, sou brasileiro. Não, brasileiro e às vezes desiste. Sou igreja, por isso eu não desisto nunca. A gente sabe que a igreja já ganhou. É ou não é? A gente sabe. Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, exalando em todo lugar. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Qual era a imagem que esse versículo nos mostra? Era de um general de guerra, que ele tinha ido para a guerra, ele tinha vencido, e agora, a mandato talvez ali do próprio imperador, ele subia numa carruagem, cheio de honra, e ele ia fazer um desfile, isso era o seu triunfo, a volta de triunfo, né? Que ele tinha ganhado a guerra, então o general ia fazer. E aí, ele, com toda aquela honraria, ele decidia compartilhar aquele momento com a sua esposa. E ele chamava, então isso era chamado de conduzir em triunfo. Ele pegava ela, ela subia junto na carruagem, ela não tinha feito nada, e os dois saíam ali. Isso, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo através de Cristo. Porque Jesus já ganhou. E a igreja, nós, não fizemos nada assim lá naquela cruz. Mas ele nos chama para subir junto na carruagem e fazer a volta da vitória. Você consegue entender isso, querido? A gente já sabe que se fosse comparar com um campeonato de futebol, de pontos corridos, a gente já sabe que a igreja já tem todos os pontos que precisa para ganhar o campeonato. Agora os jogos que faltam é só para cumprir tabela. A gente sabe que no final a gente já ganhou o campeonato, amém? Todas as profecias mostram que a igreja é vitoriosa. A igreja vai ganhar, está revelado lá no Apocalipse, está tudo certo. Mas eu não vou entregar a partida. Falta um monte de partida ainda para jogar. O campeonato está ganho, mas tem muita partida para ser ganha ainda. Você está me entendendo? A vitória da igreja é certa. Mas eu não quero ir para a Copa do Mundo para passar o tempo todo no banco de reserva. Eu quero ir para a Copa do Mundo e quero ver o treinador me chamar e dizer assim, entra na partida. E eu quero fazer um gol. A igreja é vencedora, mas eu vou suar a camisa. A igreja é vencedora, mas eu vou fazer de tudo para ser escalado no time titular. A igreja é vencedora, mas eu quero fazer parte dessa história. Então eu sou igreja e não desisto nunca. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ano, querido. Esse é o ano de fazer a diferença. Porque, sinceramente, é o único ano que a gente tem. Os outros a gente nem sabe se vai ter. Esse é o ano de você entrar em campo. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Se você pode, coloque-se de pé. Ministério de Louvor, por gentileza. Eu tenho certeza que essa mensagem tocou em você hoje. Tenho certeza que essa mensagem mexeu contigo. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu tenho que te perguntar é se você já entregou a vida para Jesus. Se você já convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida. Sabe?
A igreja de Jesus já venceu, mas você já faz parte da igreja de Jesus? Como eu faço para fazer parte do corpo de Cristo? Você tem que entregar a vida para Jesus. Você tem que admitir e dizer: Jesus, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, me salva. Jesus, eu te reconheço como Senhor, como Salvador da minha vida. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pensa aí, alguma vez você já fez isso? Você abriu a boca e disse: eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Você já fez isso? Você já entregou? Jesus disse assim: aquele que vier a mim de maneira nenhuma o rejeitarei. Você quer chegar diante de Jesus hoje? Quer entregar a vida para Ele? Quer o perdão dos pecados? Quer receber Jesus como teu Salvador? Levanta a mão, faz assim, você que quer entregar a vida para Jesus. Faz assim, deixa eu ver. Você que quer entregar a vida para Jesus, eu convido você a repetir essa oração junto comigo. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer nascer de novo, você que quer ter certeza que um dia vai morar no céu. Diga assim: Senhor Jesus, não tenha vergonha nesse momento. Fala bem forte, fala bem alto. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Envia sobre mim o teu Espírito. Me salva. Você que fez essa oração hoje pela primeira vez, corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui, vem cá. Me ajudem os líderes de célula, me ajudem os pastores, líderes de rede. Corre aqui. Pergunta para a pessoa que está no seu lado: ei, você fez a oração pela primeira vez? Eu vou junto contigo lá na frente. Pergunta para ela. Diz assim: não tenha vergonha. Vem cá, eu vou lá junto contigo. Você que está entregando a vida, não tem medo. Eu vou lá junto. Se você convidou alguém para vir, pergunta para essa pessoa: ei, quer que eu vá? Eu vou lá junto contigo. Glória a Deus, aleluia. Ei, vem.